Irmãos queridos, graça e paz. É um prazer estar nesse momento aqui, é uma honra receber Paulo e Henriette aqui. Paulo, como disse o pastor Edson, já é de casa, e nós louvamos a Deus pela vida desse casal. Pode baixar só um pouquinho o retorno, por favor. Muito bem, queridos, nós vamos meditar hoje à noite sobre o tema Deus não reparte a glória que é exclusivamente dele. Deus não reparte a glória que exclusivamente é dele. Isaías, capítulo 42, abaixa só um pouquinho o retorno, está dando aqui uma microfonia, por gentileza. Muito obrigado. Então, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 8. Diz assim, você pode acompanhar, diz assim: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito. Observem, espírito com letra maiúscula, o que significa Espírito Santo. Ele trará justiça às nações, não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você o mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Amém? Pai querido, obrigado pela riqueza desse texto, a profundidade desse texto, querido Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos auxiliar a assimilar, a guardar. Abra nossa mente, Pai, para receber toda essa palavra. E aquilo que eu não conseguir, ó Deus, expressar, que o Teu Espírito possa completar. E tudo isto, Pai, para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, Senhor. Muito bem, deixa eu começar, queridos, fazendo uma pergunta. Materialmente falando, que bem que você tem mais precioso na vida? O que é mais valioso na vida para você? O que você tem de mais valioso, materialmente falando? Segunda pergunta, você repartiria esse bem com alguém? Você dividiria, você repartiria esse bem que você considera extremamente precioso? Vamos dar um exemplo aqui mais prático, no mundo corporativo. Do mundo corporativo, vamos extrair um exemplo. A Coca-Cola. A Coca-Cola, a companhia, The Coca-Cola Company, ela foi fundada em janeiro de 1892, ali em Atlanta, nos Estados Unidos. E a Coca-Cola, como nós sabemos, é conhecida em todo o mundo. Aonde ela chega, ela se estabelece, ela expande, ela cresce. E
Imagine o dono da Coca-Cola, obviamente que ele teve todo o cuidado em relação à fórmula da Coca-Cola, Natanias, os ingredientes que dão formação a esse líquido, a essa bebida, Marta. Ele guarda esse segredo, essa fórmula, em 7 chaves, num cofre muito bem guardado. Ele patenteou, juridicamente, em um cartório, ele patenteou essa fórmula, é exclusiva dele. Ninguém sabe, a não ser um parente bem próximo. Eu pergunto, você acha que o dono da Coca-Cola repartiria essa fórmula com alguém, Henrique? Você acha? Obviamente que não, ele não faria isso. Não é mesmo, Michel? Assim, da mesma forma, é Deus. Deus é o Criador, nós cantamos hoje à noite, os cânticos falavam a respeito disso. Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas, de todo o universo. E Ele também, da mesma forma, não reparte com absolutamente ninguém a glória que é exclusivamente dEle, somente dEle. Isaías 44, a Letícia vai colocar para nós. Isaías 44, 24, diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Observe agora o versículo 5 do capítulo 42 que nós lemos. Diz assim, versículo 5 do capítulo 42. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Deus está declarando, Deus está afirmando categoricamente que todas as coisas foram criadas por suas poderosas mãos. Amém? Amém. Agora, irmãos queridos, qual era o contexto aqui? O contexto mostra para a gente que era uma situação de apostasia. Ou seja, o povo estava completamente afastado de Deus, havia se esquecido de Deus, havia abandonado Deus. Eles estavam agora, voltaram novamente a adorar ídolos, deuses pagãos, inexistentes. Deus havia tirado com mão forte e poderosa esse povo lá do Egito, da escravidão, depois de 430 anos ali como escravos. Deus abriu o mar, eles passaram a pés enxuto, e eles presenciaram tudo isso, mas se esqueceram de Deus, se esqueceram dos milagres realizados por Deus. Irmãos, às vezes costumamos criticar, né? Como é que pode uma pessoa que viu esse milagre tão estupendo, logo depois se esquecer de Deus? Nós agimos assim também, nós temos essa tendência também, de nos esquecermos facilmente dos grandiosos feitos de Deus em nossas vidas. Isto é muito triste, é lamentável, mas é uma realidade. Então esse era o contexto de abandono, de afastamento de Deus, adorando falsos ídolos. Deus estava zangado, Deus estava aborrecido, contrariado. Na verdade, o texto diz que o contexto mostra que Deus estava irado com o seu povo. Por quê? Porque todo o povo o abandonou. E essa atitude desperta o ciúme de Deus, como muito bem descreve o profeta Ezequiel, nos capítulos 8 a 11. Havia ídolos no templo. Capítulo 11 de Ezequiel mostra isso. Deus, então, tem ciúmes, Ele não vai ceder, Ele não vai partilhar, Ele não vai repartir absolutamente com ninguém a honra que só a Ele é devida.
Quando nós nos afastamos de Deus, se afasta também de nós a sua glória. Quando nós nos afastamos de Deus, se afasta também de nós a sua presença. Quando nós nos afastamos de Deus, se afasta também de nós a doce comunhão do Senhor, se afasta de nós a bênção do Senhor. Deus quer nos abençoar, Deus quer abençoar o seu povo, decididamente é o seu desejo do seu coração, abençoar o seu povo, mas quando o povo se afasta dele, uma nuvem de bronze impede a passagem da bênção do Senhor. Quero perguntar a você hoje à noite, você está experimentando a bênção do Senhor em sua vida? Ou o pecado está impedindo o derramar da bênção de Deus sobre a sua vida? E irmãos, eu não estou falando de bênção material, porque não há bênção mais extraordinária, magnífica e rica do que a bênção de natureza espiritual. Por quê? Porque essa tem valor eterno, O material passa, o metal fica aqui, mas a bênção espiritual tem valor eterno. Você foi criado por Deus. O oxigênio, o ar que você respira, vem dele. Ele o criou. Ele criou também todo o universo. O pastor Hernandes Dias escreveu um livro intitulado A Poderosa Voz de Deus. Em seu livro, nesse livro, ele fala a respeito da lua. E ele afirma que a lua foi criada por Deus e sem a presença da lua não haveria vida no planeta Terra. Se você conseguisse remover a lua de sua órbita, cessaria todo tipo de vida aqui nessa terra. Por quê? Porque Deus, olha que coisa linda, Deus criou a lua como uma serva, como uma criada, para limpar todas as praias e oceanos de todos os continentes. Sem as marés originadas por causa da lua, todas as baías e praias se tornariam poços fétidos de lixo e praticamente se tornaria impossível viver perto delas. Em função das marés, ondas contínuas se formam e se quebram sobre as praias, promovendo o arejamento, a ventilação, provendo dessa forma o oxigênio das águas para a obtenção, para a extração do plâncton. O plâncton é a base de toda a cadeia de alimentos do mundo. Sem o plâncton não haverá oxigênio. Sem oxigênio não há vida no planeta Terra. Deus criou a lua do tamanho certo e a colocou na distância exata da Terra para exercer essa função e inúmeras outras importantes e vitais funções, sem falar no romantismo que ela proporciona aos poetas, aos compositores e aos escritores em todo o mundo. Não é assim mesmo? Não é assim, Henrique? Henrique, muito provavelmente, já deve ter feito uma poesia para a Cláudia, baseado na lua. É claro. Aí, confirmou, testificou. Muito bem, queridos, todo o vasto mundo estelar que se movimenta no espaço sideral com equilíbrio e ordem, veio das mãos do Todo-Poderoso. Platão, o grande filósofo grego, dizia assim: para crer em Deus, basta erguer os olhos para os céus. Immanuel Kant, filósofo alemão, afirmava que
uma das grandes finalidades da astronomia era revelar-nos o grande abismo de nossa ignorância. Agora, um fato que nos deixa triste. Durante a Revolução Francesa, ocorrida em 1789, o humanismo varreu toda a França, cobriu toda a França. O homem passou a ser o centro de tudo e de todas as coisas. Entronizaram na França a deusa chamada Razão. Não havia mais espaço para Deus, não havia mais espaço para a fé em Deus, Daniel. E essa maldita cruzada ateísta, antropocêntrica, ela correu todos os recantos com o propósito específico de remover da mente do povo a ideia da não existência de Deus. E eles então começaram a queimar as Bíblias, começaram a fechar os templos, começaram a prender, a aprisionar os crentes em Cristo Jesus. Porém, o humanismo não pôde impedir, não pôde apagar o esplêndido brilho das estrelas do céu. O salmista assim se expressou: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19, Davi assim se expressou. Agora quero compartilhar um outro salmo também de Davi. Somente um homem como Davi, cheio do Espírito Santo, poderia descrever algo tão profundo. A Letícia vai colocar para nós o Salmo 139, que diz assim, olha só: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos Te são bem conhecidos, até mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti, a noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Tá bom, até aí, tá legal. Que coisa linda, que coisa profunda veio do Senhor através dos lábios do salmista Davi. Irmãos queridos, este salmo mostra para a gente que o corpo humano, nós, o ser humano, foi criado com milhões de células, foi constituído por Deus assim, milhões de células. E cada célula
Cada célula é uma fábrica extraordinária, uma fábrica ultramoderna, inteiramente automatizada. Possui numerosas máquinas, possui inúmeros dispositivos, possui seções de produção, possui cadeias de montagem, possui centrais cibernéticas e estão gravadas em cada célula os nossos caracteres, como, por exemplo, a cor de nossa pele, a cor de nossos olhos, o matiz de nosso cabelo e os nossos códigos genéticos. Só Deus pode criar algo tão impressionante e maravilhoso assim. É como a célula que você frequenta, é como a célula que você lidera lá nos lares. Possui centrais cibernéticas, possui cadeias de produção ali, produção de vida eterna, vida com propósito e significado, produz comunhão, produz crescimento na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale a pena participar de uma célula, vale a pena desfrutar dessa comunhão, desse crescimento do corpo de Cristo. Vale a pena levar vidas aos pés do Senhor Jesus através das células. Você é único. Você é singular. Só para contrariar, Robson, Rômulo, desculpa, eu estava pensando em Fabíola. Eu ia dizer para Fabíola, Fabíola, você não é Camila. Fabíola, você foi criada por Deus e você é diferente de todo mundo. Em cerca de quase 8 bilhões de pessoas no mundo, não há outro Rômulo. Não há ninguém parecido com ele, com os caracteres, com os seus códigos genéticos. Ninguém tem a sua digital, ninguém tem a íris do seu olho. Só Deus pode criar algo assim. Só Ele pode fazer algo tão significativo, tão impressionante. Esse Deus conhece também as suas lutas, Ele conhece os seus dramas, Ele conhece as suas lágrimas, Ele vê tudo, Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe, Ele entra lá no recôndito da sua alma, invade a sua alma e sabe exatamente qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, quais são os seus desafios. Deus sabe de todas as coisas, Daniele. Deus conhece você como ninguém. Agora pergunto, Deus tem razão ou não de não repartir a glória que exclusivamente é dele? Deus está nos ensinando hoje à noite, através do Espírito Santo, está afirmando que nós não podemos, em hipótese alguma, você não pode, de forma alguma, colocar um santinho em sua carteira. Você não pode colocar um olho de boi ou qualquer outra crendice popular. Você não pode colocar uma imagem na parede e adorá-la. Você não pode fazer um altar a outro Deus, senão o Senhor. Isto magoa, isto entristece o coração de Deus, isto fere a santidade de Deus quando você age dessa forma. E sabe mais? A palavra de Deus afirma que isto é pecado chamado abominação. O que é isto? É algo que gera repulsa no coração de Deus, quando você age dessa forma. Porque, queridos, não é racional, não é inteligente isto. Se você pegar um ídolo feito por mãos humanas, feito pelo artesão, pelo artífice, você pega o ídolo aqui e o coloca aqui, ele vai permanecer aqui. Se você tirá-lo daqui e colocá-lo
aqui, ele vai permanecer aqui. Se ele cair e quebrar o pescoço vai continuar quebrado. Ele tem olho, mas não vê. Ele tem boca, mas não fala. Ele tem ouvido, mas não ouve. Isso não é racional, não é inteligente se prostrar. Eu compreendo até certo ponto que há uma tendência humana da gente querer ver alguma coisa para a gente adorar. Mas Deus, isso fere o coração de Deus. Agora, preste atenção, queridos, comigo. Preste atenção comigo. Nós vamos ler um texto aqui, texto clássico, já bem conhecido, Êxodo capítulo 20, versículos 3 e 4. É a Bíblia católica, a Bíblia Ave Maria. Diz assim, não, por que eu estou colocando isso? Porque tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia cristã, quanto na Bíblia evangélica, é a mesma coisa. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. É muito claro. É impossível ser mais claro. Mas aí você diz assim, mas a tradição católica ensinou aos nossos pais que devia ser assim. Aí a pergunta que nós fazemos é, a tradição deve falar mais alto do que a palavra de Deus? É racional? É inteligente? É possível isto? A tradição falar mais alto do que a palavra de Deus, que é imutável, que é inerrante, que é santa? No capítulo 41, capítulo anterior ao que nós lemos, o profeta Isaías coloca Deus em claro contraste com os ídolos, com os deuses pagãos inexistentes, que não tinham poder de prever o futuro com exatidão, nem de alguma forma. No capítulo 42 que nós lemos, o profeta Isaías descreve extraordinariamente a respeito da singularidade e a incomparável divindade de Deus. Logo no início do capítulo 42, o profeta Isaías mostra o propósito divinamente redentor de Deus, quando ele fala a respeito do Messias, do enviado de Deus, o servo de Yahvé, o enviado do Senhor, aquele que se fez carne e habitou entre os homens. Sem sombra de dúvida, o Messias é a personagem mais importante na visão do profeta Isaías, aqui nesse capítulo, no capítulo 42. Isaías, o profeta Isaías, indubitavelmente, é o profeta mais messiânico. Traduzindo, é o profeta que mais anunciou a vinda de Jesus a este mundo. Agora, eu concordo plenamente com um grande avivalista americano que morreu em 22 de dezembro de 1899. O seu nome é D.L. White Moody. Ele disse assim, a respeito dessa passagem aqui, capítulo 42, ele disse assim, Moody, o servo, o Messias, exerceria um ministério silencioso, aparentemente despretensioso, e evitaria a todo e a qualquer tipo, ele evitaria a exibição, qualquer tipo de exibição, qualquer tipo de ostentação, qualquer tipo de holofote. Tão diferente, não é, irmãos? Tão diferente de alguns pastores e bispos e autodenominados erroneamente apóstolos na pós-modernidade. Tão diferente. Irmãos, voltando um pouquinho atrás, é importante frisarmos isto. Em relação à palavra de Deus, Jesus disse assim, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem,
nem um i ou tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versículo 18. Já João, o apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus, depois apóstolo, ele disse o seguinte, lá em Apocalipse: se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 19. Ou seja, irmãos, não podemos tirar nem acrescentar absolutamente nada do que já foi colocado aqui na palavra de Deus. É a palavra de Deus, e ela expressa claramente: não farás para ti imagem de escultura, não se dobrarás, não se encurvarás a elas. Isto é pecado de abominação contra Deus. Mas algumas pessoas dizem assim: não, nós não o adoramos, nós veneramos. É a mesma coisa, pode olhar no dicionário. Muito bem, agora observem, versículo 8, irmãos. Observe comigo o versículo 8, que diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem as imagens o meu louvor. Eu sou o Senhor. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Esta afirmação é baseada, em primeiro lugar, no fato de quem Deus mesmo é, no fato de quem Ele mesmo é. Ele diz: eu sou o Senhor. Em hebraico, Ami Yavé. Tem uma professora de hebraico aqui, ela me ajudou. Ami Yavé. É a mesma expressão usada em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Moisés ouviu a voz de Deus. Moisés estava ali na parte ocidental, no deserto, na parte ocidental, e chegou até o Monte Horebe. Ele estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. E aí, quando de repente ele observa à distância uma sarça, Henrique, que estava queimando, que ardia, que queimava, mas não se consumia. E ele então, curioso, ele deixa o rebanho e se aproxima daquele arbusto que pegava fogo. As folhas estavam verdinhas, não se consumia e o fogo continuava. Um fenômeno conhecido como teofania. E Deus disse, quando ele se aproxima: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Ali Deus estava dizendo: eu sou o Senhor. Aqui no capítulo 42, versículo 8, Deus está dizendo através do profeta: eu sou a fonte de toda a criação, eu sou totalmente completo em mim mesmo, eu sou autoexistente, eu sou autossuficiente, eu sou imanente, eu sou onisciente, eu sou onipresente, eu sou onipotente, eu sou permanentemente e eternamente Deus. Os verdadeiros, os autênticos discípulos do Senhor Jesus precisam de considerar isto. A palavra de Deus está afirmando que o mundo foi criado por Deus e tudo que há aqui foi criado por Deus. Os verdadeiros discípulos precisam de erguer bem alto a sua voz. Os verdadeiros crentes em Cristo Jesus precisam de erguer bem alto essa bandeira tão criticada nas universidades, na imprensa, na mídia em geral. Nós precisamos de reafirmar com fé o primeiro princípio estabelecido por Deus em sua palavra, e o primeiro princípio é:
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Amém? É o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O universo terminantemente não é produto de evolução de milhões e milhões de anos. O mundo não é produto de uma geração espontânea. O universo não é o resultado de uma explosão cósmica. Deus criou o universo. Foi obra de suas poderosas e portentosas mãos. A palavra de Deus afirma que o universo foi criado por Deus e tudo o que foi feito por Ele. Por isso, dessa forma, Deus não reparte com ninguém a sua glória. É inadmissível, é extremamente desrespeitoso repartir a glória, a honra com imagens. Deus só aceita exclusividade. Em segundo lugar, Deus não reparte com ninguém a sua glória. Esta afirmação é baseada, em segundo lugar, no fato daquilo que Deus tem feito pela humanidade. No fato daquilo que Deus tem feito pela humanidade. Observe lá o versículo que diz: não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. Deus fez tudo isso para o bem-estar da humanidade, e o mínimo que nós devemos fazer é humildemente nos render e reconhecer a mão poderosa de Deus que criou todo esse universo, que criou você. Você é obra-prima da criação de Deus. Você foi criado por Deus. Você não veio do macaco. O seu ancestral não é um símio. Você é obra-prima da criação de Deus. Atualmente está ficando muito popular aderir a esta ideia, a ideia do evolucionismo teísta. E há muitos cristãos, há muitos que se dizem cristãos, aderindo a essa ideia. E o que é o evolucionismo teísta? Resumidamente, concisamente falando, o evolucionismo teísta nada mais é que uma tentativa espúria de fazer o casamento entre Jesus e Darwin. O verdadeiro discípulo do Senhor Jesus não pode aceitar essa ideia, não pode ser um evolucionista. A Bíblia não precisa ficar de joelhos diante da ciência. Por quê? Porque o autor da Bíblia é também o autor da ciência. Dessa forma, então, toda vez que a ciência for devidamente compreendida e a Bíblia hermeneuticamente bem interpretada, jamais haverá contradição entre ciência e fé. Jamais. Os gregos pensavam que a matéria era eterna. Platão pensava assim, mas o crente em Cristo Jesus não pode, não deve pensar assim. Este universo, criado com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, foi criado sem matéria pré-existente. Do nada, Deus fez tudo. Só Deus pode fazer isso, meus irmãos. Vamos aplaudi-lo, vamos aplaudi-lo. Só Ele, só o El Shaddai pode fazer isso.
Terceiro e último lugar, Deus não reparte com ninguém a sua glória. Esta afirmação é baseada na justiça de Jesus, na justiça que será demonstrada, ensinada, praticada pelo servo, por Jesus de Nazaré. Olha o que diz versículos 5 e 6. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou os céus e estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Observe também comigo aqui, irmãos, o versículo de número 4 que diz: não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra, em sua lei, as ilhas porão sua esperança. O que o profeta Isaías está afirmando aqui é que Deus, o Senhor, criou o universo, estendeu os céus e criou a terra e tudo o que existe. O Deus que dá vida e espírito aos homens, diz o seguinte: o meu servo, o Messias, ele está dizendo isso ao Messias, ele diz assim: eu, o Senhor, o chamei para demonstrar a minha justiça, eu o protegerei, eu o sustentarei. Você vai ser a prova da nova aliança, você vai ser a prova do novo trato que eu farei com o meu povo. Você dará vista aos cegos, você dará liberdade aos que vivem prisioneiros na escuridão e no desespero. Esse é Jesus de Nazaré. A palavra se cumpriu, a profecia se cumpriu com exatidão. 740 anos antes, o profeta profetizou a vinda de Jesus e ele veio. O Emanuel, o Deus que se fez carne, habitou entre os homens e ele exatamente fez isso, deu vista aos cegos, libertou os cativos da escuridão e do desespero. E ele está aqui hoje à noite e quer fazer isto com você também, para a honra e glória do Senhor. Não é a religião, não é a religião, é Jesus de Nazaré. Jesus é a essência da religião, ele está acima da religião. A religião é incapaz de salvar você, a nossa religião é extremamente incapaz, ela é cheia de falhas, cheia de erros, mas Jesus não. E ele está aqui hoje à noite. E o Espírito do Senhor está falando ao seu coração, e Ele quer trazer libertação para você, Ele quer trazer vida para você, Ele quer trazer luz à sua mente, ao seu entendimento. Ele quer que você experimente vida com propósito e significado, vida real, vida plena, vida com sabor de vida. Só Jesus pode dar isto, homem nenhum na face da terra. E eu louvo a Deus por essa justiça, porque essa justiça não é terminantemente a justiça dos homens, terminantemente não é a justiça de políticos, terminantemente não é a justiça de tribunais, não é a justiça do Supremo Tribunal Federal, é a justiça de Deus sobre Jesus. Ela não falha, jamais falhará, jamais falhará. Mais uma vez quero ler o versículo 8, já estamos chegando ao final. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Eu concordo com o pastor com o pastor Russell Shedd, saudosa memória, um dos maiores exegetas do nosso país, um dos maiores intérpretes da Bíblia. Ele disse a respeito desse versículo 8, ele disse assim: o profeta aqui está falando a respeito de todo e qualquer tipo de idolatria, incluindo respeitosamente Maria, e toda a invocação a outros santos, mas acima de tudo, a adoração do eu, revelada
através do humanismo, do mundanismo, revelada através do humanismo, revelada através dos desejos da carne, revelada na falta de equilíbrio das paixões, de nossas paixões. Queridos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. O egoísmo tem tomado espaço, o egocentrismo tem sido uma realidade, é uma marca muito forte presente nestes dias. Eu posso, eu vou, eu quero, eu vou fazer, eu consigo, eu, depois também eu. Renomado escritor, pastor nova-iorquino, Tim Keller, ele escreveu o seguinte: nós vivemos em uma era de intensa preocupação com a imagem e uma quase obsessão com a aparência. Milhões de pessoas em todo o mundo vivem de aparência. Mas louvado seja o Senhor Jesus. Seja engrandecido o Senhor Jesus, porque esse Jesus poderoso, maravilhoso, esse Jesus gracioso e bom, esse Jesus poderoso e bom, Ele ensina para a gente, Ele mostra para a gente que o conteúdo de uma vida não consiste, em hipótese alguma, na cor de sua pele. Esse Jesus poderoso, singular, incomparável, ensina para a gente que o valor de uma vida não consiste em hipótese alguma na sua riqueza, nos seus bens materiais, na sua prosperidade material. Esse Jesus ensina para a gente que o verdadeiro valor de uma vida consiste no conteúdo do seu caráter, consiste na humildade dessa pessoa de reconhecer a glória dele, o poder dele, a majestade dele. A humildade para reconhecer que Ele é o Senhor, é o Salvador. Ele afirmou: sem mim você não pode fazer nada. Humildade para abrir o coração e recebê-lo como Salvador e Senhor de sua vida. Nada é mais precioso, nada na vida é mais valioso do que isto. Dinheiro não pode comprar, só Jesus pode dar. Vida eterna, gratuitamente, você não tem que pagar, Ele já pagou. Só Jesus pode fazer isso em sua vida. Em Jesus se une alta majestade com a maior das humanidades. Em Cristo Jesus se une o mais forte compromisso em defesa da justiça com impressionantes atos de misericórdia e graça. Em Cristo Jesus se une uma autossuficiência transcendente e ainda assim a mais completa confiança na dependência em seu Pai Celeste. Observamos em Jesus uma imensa ternura sem o menor vestígio de fraqueza. Observamos em Cristo Jesus uma tremenda ousadia sem a presença de qualquer tipo de rispidez. Observamos em Jesus uma intensa humildade sem qualquer insegurança. Observamos em Jesus um homem extraordinário, um homem com convicções irredutíveis, mas total acessibilidade, integridade sem inflexibilidade. Esse Jesus singular, incomparável, deixou atônito os homens do seu tempo. Muita gente ficou espantada de observar Jesus comendo com as prostitutas, com os coletores de impostos, aqueles que poderíamos chamar de esquerda, zelosos contra a opressão e a injustiça.
Foi esse Jesus que reafirmou claramente para nós, reafirmou que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus de Nazaré. Agora, para fechar, para terminar, você pode estar perguntando assim: na prática, como é que eu posso repartir a glória quando eu reparto a glória que só a Deus pertence? Quando você, preste atenção, estamos terminando, mais 2 minutinhos é o máximo. Quando você ouve louvores, quando você canta louvores, aqui na igreja, você levanta a mão, exalta o Senhor, e lá fora, quando você entra no seu carro, você liga lá o rádio e ouve Madonna, Raul Seixas, Freddie Mercury. E o apóstolo Paulo diz para a gente assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quando você contrai um jugo desigual, você faz uma associação com o descrente, com o infiel, com o incrédulo, você se casa com alguém que não é crente, ou você namora com alguém que não é crente, conhecendo a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo ensina para a gente, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, não ponhais em julgo desigual. Você está dando glória a Deus com isto? Está glorificando o Senhor com isto? Quando você vai ao estádio de futebol e deixa um dinheiro ali, paga a sua entrada, compra alguma coisa e ouve os piores palavrões que você pode existir na face da terra, enquanto a sua igreja está adorando ao Senhor, está louvando ao Senhor, está pregando a palavra, isto é glorificar o Senhor, é dar glórias ao Senhor. Quando você deixa de fazer o que é certo, biblicamente falando, por causa do medo financeiro, das consequências, você está glorificando o Senhor? Isto é falta de fé, de confiança naquele que pode todas as coisas. Quando você fica em casa, porque é mais cômodo assistir em casa. Quando você fica em casa, porque é mais cômodo assistir o culto em casa e não participar da comunhão com os santos na casa do Pai, como Jesus fez, como Jesus almeja, como Jesus se alegra em ver a comunhão do povo de Deus. Jesus foi para a sinagoga, que era a igreja do seu tempo, ali ele pregou, ali ele ensinou, ali ele realizou milagres, libertou vidas. Quando você fica em casa assistindo comodamente na sua poltrona, você está ou não repartindo a glória que só a Deus pertence? Quando você não é submissa ao seu marido, enquanto a palavra de Deus nos ensina sobre a submissão que você deve ao seu marido. Irmãos, para encerrar, por causa do tempo, qual é o ídolo? Qual é o seu ídolo que você está dando glória? Quando você valoriza mais a sua empresa, o seu negócio, o seu comércio, quando você valoriza mais o seu estudo, os seus títulos, você está repartindo a glória que só ao Senhor pertence. Que hoje à noite o Espírito do Senhor possa nos conduzir a uma vida de consagração. Os tempos são muito difíceis, irmãos, os sinais são evidentes. O inimigo está fazendo cerco. Isso significa dizer que Jesus está voltando, que vai haver uma grande perseguição. Nós já experimentamos essa perseguição. É preciso acordar enquanto é tempo. É preciso dar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, exclusividade na adoração. É isto que Deus se alegra. É isto que Deus se agrada. Ele quer derramar bênçãos sobre as suas vidas. Mas muitas vezes você está impedindo da passagem, da bênção chegar até você. Vamos nos colocar em pé, queridos.
Vamos falar com o Senhor. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Vamos falar com Deus agora. Pai querido, nós estamos na Tua presença. Não somos o dono da verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade. E é esta palavra que nós queremos pregar. Esta palavra é inegociável, Pai. Não podemos negociar. Não tem jeitinho brasileiro, Pai, com a Tua palavra. Que possamos, como autênticos discípulos do Senhor, vivermos, praticarmos a Tua palavra. Que sejamos discípulos, Pai, do Senhor Jesus, autenticamente, para agradar o Seu coração, para cumprir o ID, para cumprir a grande comissão, Pai de amor. Que hoje à noite possamos sair daqui mais fortemente, intensamente, com esse desejo no coração de adorar exclusivamente ao Senhor, reconhecendo que Ele não reparte com ninguém a glória que exclusivamente é dEle, somente dEle, somente para Ele. Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse Deus maravilhoso, poderoso, singular, esse Deus, Pai, que se revela através do Filho Jesus. Obrigado por esse Jesus, Salvador, Libertador, revolucionário, esse Jesus que dividiu a história, esse Jesus que voltará um dia para nos julgar, e a Tua palavra ensina para a gente que todo joelho se dobrará diante dEle naquele dia. Obrigado, Pai, por esta convicção de fé. Obrigado pela presença do Senhor em nossas vidas. Obrigado em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém. Agora vamos dar a Ele uma salva de palmas bem forte, porque é para Ele, somente para Ele, é dEle o louvor, a honra e a glória. Somente Ele merece, somente Ele merece. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor.